Então, olá a todos e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. No vídeo de hoje, ou melhor, o vídeo de hoje é o primeiro episódio da série de Erasmus. Se calhar estou a começar esta série muito cedo, se calhar estou. Será que não devia esperar? Se calhar devia. Será que não devia fazer mistério até setembro, como a maior parte das criadoras de conteúdo, influencers, como vocês queiram chamar, que eu vejo, fazem, e não dizer já o sítio para onde vou porque pode correr mal, e se eu não for e falta tanto tempo e soube que eu tinha entrado nesse sítio há tão pouco tempo, será que não devia esperar mais um bocadinho? Se calhar devia, mas eu não consigo guardar mistério. Eu quero já partilhar com vocês esta informação, quero já dizer para onde é que vou, quero já começar esta série, quero já tudo. Portanto, olhem, não consegui guardar mais e bem-vindos ao primeiro vídeo da série de Erasmus. Neste primeiro vídeo eu vou explicar um bocadinho de porque é que eu quis fazer Erasmus, como é que foi todo este início do processo. O objetivo desta série vai ser mesmo eu ajudar-vos neste processo, porque eu vi muitos vídeos para me preparar para isto aqui no YouTube e mesmo assim eu sentia que faltou informação, senti que nem tudo foi dito. Portanto, eu estou aqui nesta série para vos responder a tudo. Portanto, ao longo dos episódios façam as perguntas todas que tiverem aqui nos comentários e também para partilhar toda esta minha experiência com vocês. Portanto, neste primeiro episódio vou dizer-vos como é que foi assim este início, porque eu quero ir de Erasmus, o que é que eu fiz para me inscrever e como é que foi também o meu processo de escolha de países, escolha de faculdades e onde é que eu entrei. Eu acho que se vocês perguntassem à Mariana de uns anos atrás, eu acho que até nem precisa ser assim muito tempo, eu diria mesmo à Mariana antes de entrar na faculdade, ela diria-vos que vocês eram loucos se lhe dissessem que a Mariana de agora está a candidatar para fazer Erasmus, porque eu nunca fui dessas pessoas que disse que queria fazer Erasmus, eu achava que não fazia sentido, queria ficar sempre cá, e a verdade é que eu até hoje mantenho a minha opinião de que não quero viver fora, até porque a minha profissão nem sequer não me permite a isso, mas não faz sentido, porque eu quero ser professora, portanto quero ser professora cá, quero tirar o mestrado cá para poder dar aulas cá. Sei lá, nada fazia sentido que eu fosse para fora, eu não me vejo a morar fora. No entanto, ter uma experiência de pouco tempo lá fora já me parece uma ideia mais promissora, e a verdade é que aconteceram várias coisas na minha vida que me fizeram perceber que eu gosto de sair da minha zona de conforto, que é importante eu sair da minha zona de conforto e que é importante eu ter este tipo de experiências, e acho que entrar na faculdade me fez um bocadinho abrir os horizontes em relação eu me permitir ganhar mais independência, ganhar mais autonomia, sair da minha zona de conforto, e comecei a pensar seriamente na hipótese de fazer Erasmus, porque acho que é uma oportunidade incrível que dão a alunos de num semestre estarem noutro país e com imensas ajudas. Sei lá, eu acho mesmo que é uma oportunidade que nós não devíamos deixar passar, e eu percebo que não seja para toda a gente e não estou aqui para influenciar a que vocês façam Erasmus, até porque eu ainda nem sequer fui, percebem? Eu acho que isto até pode ser um bocadinho mau, mas eu estou a depositar tanta esperança e estou tão, tipo, os Erasmus vão ser incríveis que depois eu posso me arrepender de estar a pôr as expectativas tão lá em cima, sabem? Eu acho que também tenho que me acalmar um bocado em relação a isto tudo, porque eu estou bem tipo, não, o Erasmus vai ser bem fixe, eu estou a passar por uma fase menos boa, mas tipo, daqui a uns meses eu vou estar fora do país e vou viver grandes experiências, e acho que isso também pode ser um bocado mau. Pronto, lá está, estes vídeos também servem um bocadinho para eu depois dizer aquilo que eu achava que ia ser, as minhas expectativas versus depois a realidade, e sinto que pronto, lá está, eu obviamente depois lá vou fazer muitos vlogs, mas até lá quero fazer muitos destes vídeos em que eu nem tenho bem o roteiro definido, é mais falar sobre o que está a acontecer com vocês. Mas pronto, começou a tornar-se na minha cabeça uma ideia cada vez melhor, cada vez estava a fazer mais sentido, tudo estava a alinhar para isso. E eu, assim que entrar na faculdade, fica tipo, não, eu quero bem fazer Erasmus, sem dúvida, eu preciso ter esta experiência, vai ser muito mais para mim, para me desenvolver, para eu me conhecer mais, do que propriamente, se calhar, visto de um ponto de vista académico, até porque lá está, tendo em conta aquilo que eu quero seguir, nem sequer é assim tão importante eu ter feito Erasmus. Eu sei que para muitas pessoas é muito vantajoso e acaba por ser muito bom para o currículo. Eu sinto que para mim não é assim tão vantajoso eu ter feito Erasmus. Não sei, posso estar
enganada também. Pronto, então de há 1 ano e meio para cá, diria eu comecei a pôr na minha cabeça, eu realmente quero fazer Erasmus. E depois eu sinto que cada vez estou mais a ver as pessoas à minha volta, pessoas que eu sigo nas redes sociais de Erasmus. Depois é mesmo fixe também no YouTube acompanhar a experiência delas, ver os vlogs que fazem lá. Não sei, eu estava a ficar cada vez mais entusiasmada para isso. Depois que eu decidi na minha cabeça que queria fazer Erasmus, comecei obviamente a pesquisar dentro da minha faculdade, porque havia coisas que eu já sabia fora, mas comecei a pesquisar dentro da minha faculdade como é que funcionava e percebi então que o prazo de candidaturas é sempre de 1 a 31 de dezembro para os Erasmus do próximo ano. Ou seja, eu para fazer Erasmus no meu 3º ano da faculdade, ou seja, de setembro, não é já deste ano, de setembro até junho, podendo escolher entre fazer no primeiro semestre ou fazer no segundo semestre, eu tive que me candidatar em dezembro de 2023 e também fui ver que a minha faculdade tem uma tabela com todas as universidades parceiras de Erasmus e vocês podem fazer Erasmus ou intercâmbios ou para qualquer lado, no entanto, para terem direito à bolsa Erasmus, que era uma coisa que obviamente não ia abdicar, tipo, eu queria ter direito à bolsa, não é? Têm que fazer de facto com as universidades parceiras da vossa faculdade. Aquilo que eu percebi logo é que eu não tinha assim tantas opções, tantos países, ainda por cima havia alguns que ficavam logo excluídos porque eu comecei logo a perceber que eles exigiam a língua do país. Por exemplo, a Alemanha era muito um país que exigia vocês saberem falar alemão. França havia alguns sítios que também era muito francês e depois ainda por cima não é só uma questão de mas eu vou para lá e depois lá aprendo, não, é que muitas vezes eles até exigem um teste antecipadamente para vocês mostrarem que sabem falar essa determinada língua e só assim é que podem ir para lá. Pronto, eu comecei a perceber que eu não tinha assim tantas opções, ainda por cima porque havia muitas faculdades, aliás eu acho que é a maior parte das faculdades que só tinha tipo 1 vaga, 2 vagas, 3 vagas e eu acho que a minha faculdade também não me puxa muito para fazer Erasmus, para ser honesta. Eu também já vou explicar a seguir o porquê. Obviamente que eu também ainda não tive um contacto muito direto com o gabinete de mobilidade, portanto com o gabinete responsável pelos Erasmus da minha faculdade, portanto eu não posso dizer até agora se eu senti que eles vão ser, ou se eu senti que eles são ou não uma grande ajuda, mas o que eu senti até agora é que a faculdade não me puxa muito para fazer Erasmus, que não é uma coisa que muita gente da minha faculdade faz. Eu até tenho acesso às pessoas que entraram comigo em biologia e para que países é que elas foram, mas pelo que eu vi foram tipo uns 10 ou 11 que foram de Erasmus, sendo que no meu ano nós somos tipo 200, portanto de facto não é uma coisa que muita gente faça e é uma coisa que eu acho que a faculdade também não puxa muito para. Mas pronto, quando eu comecei a perceber então de Erasmus, comecei a pesquisar imensa coisa, vi essa tabela e percebi também que havia a possibilidade de marcar uma reunião com esse mesmo gabinete de mobilidade para saber mais sobre os Erasmus. E eu lembro-me que foi essa reunião, eu penso que foi em novembro ou outubro, portanto logo quando entrei de facto na faculdade. Essa reunião deixou-me um bocadinho triste porque eu percebi que eu não podia fazer Erasmus no 2º ano, que era aquilo que eu queria, porque eu acho que é o ideal, vocês estão ali a meio da licenciatura, ainda não estão a ter coisas muito especializadas, ou seja, não é super difícil de conseguir equivalências, porque o 1º e o 2º ano, pelo que eu percebi também daquilo que eu já vi das cadeiras que tu tens em outras faculdades, é tudo muito igual, as cadeiras são todas muito as mesmas, portanto é muito fácil tu teres essa correspondência com outro país, que é importante obviamente, porque eu não quero chegar cá e ter cadeiras por fazer e ter que as ir fazer porque não consegui ter as equivalências todas, porque quando tu fazes Erasmus tu tens que ter lá as cadeiras correspondentes àquelas que tu ias ter cá, não é? E eu já ouvi muitas histórias e depois as pessoas começam a assustar bué de pessoas que chegaram cá e tiveram que ir fazer exames de cadeiras que não conseguiram ter equivalência. Não quero de todo que isso aconteça, não é? Já tivemos demasiadas complicações neste processo e eu já vou chegar lá. Mas pronto, eu percebi que não conseguia fazer Erasmus no 2º ano. Porquê? Porque quando tu te candidatas, tu tens que já ter, ou pelo menos na altura, porque isto agora entretanto mudou, tu tinhas que já ter o 1º ano concluído. E portanto, sendo que eu me tenho que inscrever em dezembro para fazer os Erasmus do ano seguinte, ora, em dezembro do 1º ano, eu nunca vou ter o 1º ano concluído para me inscrever no 2º, estão a perceber? Então eu fiquei um bocado desiludida.
porque no meu curso nós no terceiro ano temos que escolher ramos, ou seja, temos que escolher cadeiras mais específicas que lá está, são mais difíceis depois de conseguir equivalências. Portanto, eu vou ter que escolher entre Biologia Ambiental, Biologia do Organismo e Evolução, Biologia Molecular e Genética, e eu esqueço-me sempre da outra. Mas pronto, eu vou ter que escolher entre estas 4 opções no terceiro ano para ter cadeiras mais específicas e mais direcionadas para aquilo que eu tenho mais interesse, e obviamente que eu queria fazer essa parte mais específica na minha faculdade e não lá fora, não é? Mas pronto, vou fazer de facto no terceiro ano. No entanto, este ano, porque todos os anos há também mesmo uma sessão de esclarecimento de dúvidas proporcionada pelo gabinete da faculdade e também em parceria com o núcleo de estudantes, que por acaso este ano até faço parte. Este ano, na sessão de esclarecimento, no primeiro ano eu acabei por não ir porque eu estava tão desmotivada por não fazer Erasmus no segundo ano que eu disse para que é que eu vou à sessão se eu só posso fazer Erasmus no terceiro ano. Este ano eu percebi que eles mudaram isso e já dá para fazer Erasmus no segundo ano, desde que seja no segundo semestre, ou seja, não podem fazer no primeiro semestre, mas podem fazer no segundo. E foi uma coisa que, obviamente que eu já não me consegui inscrever porque eu já estou no segundo ano, portanto só conseguia fazer Erasmus para o ano na mesma. As pessoas que estão este ano no primeiro é que conseguem fazer Erasmus no segundo, mas também foi sempre uma coisa que eu disse, foi que eu queria fazer Erasmus logo no primeiro semestre, ainda para mais tendo que fazer no terceiro ano da licenciatura, porque assim eu acabo por acabar a licenciatura cá, o último semestre é cá e eu prefiro isso, e também porque o meu aniversário é no segundo semestre e eu gostava de passar o meu aniversário cá, porque eu tenho as expectativas muito lá em cima, mas também tenho sempre esse medo de e se não correr bem, e se eu não estiver a gostar, e se eu do nada quiser voltar. Tanto que uma das coisas que eu perguntei à senhora quando fui fazer essa reunião com o gabinete de Erasmus foi logo, olha, imagino que está tudo a correr mal, imagino que eu estou-me a sentir super sozinha, que eu estou a odiar a experiência, eu posso decidir só desistir e voltar para cá? E ela disse que eu tinha que falar sobre isso com a coordenadora do departamento de Biologia, mas que muito provavelmente eu até poderia fazer isso. Aquilo que aconteceria é que eu iria ter que fazer todas as cadeiras a exame, a 100%, voltando para cá, portanto, provavelmente, como voltaria a meio, não teria a oportunidade de fazer essas cadeiras da forma normal, pronto. E isso, querendo ou não, tranquilizou-me, porque eu obviamente tenho as expectativas muito lá em cima, mas eu também tenho medo da experiência não ser como eu estou à espera e de eu lá passar os dias completamente sozinha, a chorar, a deprimir. Tenho um bocadinho medo dessa parte também. E pronto, e depois eu só voltei a olhar assim com calma para as coisas de Erasmus, por só poder fazer para o ano. Este ano, logo em setembro, comecei a olhar outra vez para isso, vi a nova tabela, porque eles todos os anos fazem uma nova tabela, e eu acho que este ano até reduziram as vagas em muitos dos sítios. Voltei a considerar as minhas opções, que países é que eu tinha mais interesse. Eu no início, e se calhar já vou dar spoiler do país que eu coloquei, mas eu basicamente coloquei um país. Vocês têm, pelo menos na minha faculdade, 4 opções para colocar, e é por média que vocês entram nessas opções. Eu posso-vos dizer que coloquei todas as opções num certo país, que eu no início dizia que não queria ir de todo, porque achava que isso quase que nem era Erasmus. Porque eu coloquei todas as minhas opções em Espanha. Eu no início dizia que não queria ir para a Espanha, Espanha é muito perto, Espanha não faz sentido, a cultura é muito parecida, eu quero ter uma experiência um bocadinho mais diferente, não faz sentido, depois vou ter as aulas todas em espanhol, porque eles lá, praticamente não têm a opção de inglês, ainda por cima para alunos que vêm de Portugal. E comecei a mudar um bocadinho a minha visão sobre isso e acabei por pôr todas as minhas opções em Espanha. Lá está, e isto só aconteceu este ano, no segundo ano, quando eu voltei a olhar melhor para as coisas de Erasmus. Porque de repente, e eu acho que isto também foi muito culpa mesmo de, no geral, eu sentir que está muita gente a ir de Erasmus agora para a Espanha. E acho que nós também somos muito movidos por isto. Eu comecei a ver tanta gente em Espanha, tanta gente a fazer Erasmus em Espanha e a partilhar que a sua experiência estava a ser incrível, que eu do nada comecei a sentir, se calhar a Espanha não é assim tão mau, estão a ver? E comecei a pensar que estou mais perto, o que significa que se alguma coisa correr mal, posso voltar.
Vou conseguir vir cá, que era uma coisa que se eu fosse, por exemplo, para países nórdicos, os voos muito mais caros, tudo muito mais longe, não sabia se ia ser assim tão fácil de vir cá. Se calhar quanto muito conseguia, tipo no Natal, não é? E aqui eu sempre sinto que consigo que me venham visitar ou que eu venha cá, não sei, sinto que é mais fácil. O facto de ser uma cultura parecida à nossa é uma coisa que, ok, eu vou sair da minha zona de conforto, mas vou ainda estar um bocadinho dentro da minha zona de conforto, não é? Vou conseguir falar espanhol ou portunhol, não é? Que eu assim que soube que tinha entrado, eu já mudei a minha língua do telemóvel para espanhol e já instalei Duolingo para aprender a falar melhor espanhol, porque eu falo aquele portunhol que todos nós portugueses achamos que falamos super bem, mas não falamos, não é? E eu nunca tive espanhol na escola, houve pessoas que ainda tiveram espanhol na escola, eu sempre tive francês. Comecei a pensar que o tempo é muito parecido ao nosso, o que é bom. Não sei, comecei a ver imensa gente em Espanha, comecei tipo, se calhar a Espanha não é assim uma opção tão má. Eu também cheguei a pesquisar em termos do que é que era mais prestigiado de biologia mesmo, e lembro-me que uma das faculdades que me pareceu mais prestigiada, portanto se eu fosse mesmo pelo motivo académico, provavelmente iria para Amsterdão, que foi uma coisa que eu também considerei muito, e aliás no meu primeiro ano eu estava sempre a dizer que Amsterdão acho que realmente é um ótimo sítio para fazer Erasmus, ainda por cima tem outros países ali à volta, e eu também gostava de fazer assim viagens a outros países durante os Erasmus, e lá está, era um ponto negativo de Espanha, é que não dava para fazer viagens para outros países, quanto muito dava para fazer viagens dentro de Espanha. No entanto, o problema de Amsterdão é que só há uma vaga e toda a gente, há pelo menos uma pessoa a acreditar sempre a Amsterdão todos os anos, e a probabilidade de conseguirmos ficar com essa vaga é muito pouca. Para além disso, há um grande problema de habitação lá, é tudo muito caro, então Amsterdão começou também a ficar um bocadinho fora dos meus planos por causa de todas estas variáveis, e mesmo assim eu não entrei na minha primeira opção por causa de médias. Na minha faculdade é exclusivamente a média, por exemplo, eu já ouvi dizer que em outras faculdades é a média das tuas 10 melhores cadeiras. Não, a minha é tipo, a média com que eu estou é a média com que eu me candidato a Erasmus, estão a perceber? E não há cá vantagens de quem tem bolsa, não há nada disso. A única vantagem de quem tem bolsa da Jazz ou quem tem UAS ou alguma coisa assim é em termos um bónus e na recepção da bolsa Erasmus. Se bem que, pelo que eu ouvi, toda a gente mesmo recebe bolsa de Erasmus. Eles não podem garantir que toda a gente recebe, porque também depende muito da quantidade de pessoas que se inscrevem, mas normalmente toda a gente recebe a bolsa de Erasmus. E há uma tabela mesmo da minha faculdade onde tem estipulado, tendo em conta o país para que tu vais, quanto é que tu vais receber. Eu, por exemplo, por ir para a Espanha é 400 por mês. E isso é um valor que está estipulado e é aquele valor que tu recebes. E ainda vou receber mais o bónus, que eu acho que é tipo 250, não sei se é só uma vez ou se é também todos os meses, mas por ter a bolsa da GES, não é? E ainda vou receber obviamente a bolsa da GES. E vendo as cidades, vendo as opções, vendo as faculdades, eu queria bué para Barcelona. Tipo, Barcelona foi a minha primeira opção, que vocês já sabem que eu não entrei, porque, não sei, apaixonei pela cidade, eu nunca lá fui. O único sítio que eu fui de Espanha foi a Sevilha, foi à Isla Mágica. E também já fui a Badajoz. Eu nunca fui a Madrid, nunca fui a Barcelona, nunca explorei muito Espanha, portanto também comecei a pensar que por aí não era assim tão mau, porque ok, a Espanha é perto, mas eu não fui assim tantas vezes a Espanha, eu não conheço assim tanto a Espanha, portanto também acaba por ser um país para o qual eu nunca fui. E comecei-me a apaixonar pela ideia de Barcelona, comecei a ver imensas coisas de Barcelona, comecei tipo, eu quero bem para Barcelona, a faculdade é boa gira, não sei, tudo incrível, e pronto, acabei por não entrar. Este ano eles só fizeram 2 vagas, toda a gente estava a querer ir para Barcelona este ano, imensa gente se candidatou e pronto, são 2 pessoas que acabaram por entrar. E é super estranho porque no ano anterior, lá está, esse rapaz tinha entrado e foi o único a ir para Barcelona. Havia 5 vagas e só foi preenchido uma, e este ano toda a gente queria ir para Barcelona e as vagas foram todas preenchidas e houve imensa gente que ficou de fora. Depois acho que a segunda opção da maioria das pessoas era Madrid, a minha não foi Madrid, portanto muita gente acabou por também ir para Madrid. Digo já qual é que foi a minha segunda opção ou não. Eu sinto que pus aquilo como segunda opção muito porque reparei que era mais barato, principalmente em termos de casas, porque eu comecei também a ver casas, reparei que era mais barato em termos de casas. Gostei também da vibe, é um sítio um bocadinho mais pequeno, não é uma cidade assim tão grande, mas gostei muito da vibe, gostei muito de... não sei, não vi assim tanta gente lá, mas era um sítio que eu tinha curiosidade e é ao pé da praia também. Fica
relativamente mais perto de Portugal e também é um sítio que dá para tipo, fazer assim viagenzinhas sobre a outras cidades de Espanha. Pronto, porque entretanto uma coisa que eu também já comecei a fazer quando entrei e soube que entrei nessa faculdade, nesse sítio específico, foi também começar a seguir o ESN, que é o Erasmus Student Network, que é uma plataforma que existe, eu acho que tipo em quase todas as cidades, Lisboa também tem, que é uma plataforma e redes sociais para os estudantes de Erasmus entrarem em contacto com outros estudantes de Erasmus e terem experiências com outros estudantes de Erasmus, proporciona viagens, visitas, imensa coisa. E eu já comecei a seguir isso, comecei a seguir a faculdade, comecei a seguir tudo, porque lá está, os próximos meses vão ser muito de preparação para aquilo que aí vem. Provavelmente também já combinei com os meus pais de irmos lá no verão, não só passar férias, e para eu também conhecer melhor a cidade. Pronto, obviamente também tenho medo um bocado de ser enganada em relação à casa, portanto para vermos também se a cena da casa está tudo bem, se existe mesmo e pronto, depois lá está, eu ouço tantas histórias que me começa a assustar um bocadinho, mas pronto, a minha segunda opção, a opção em que entrei, foi Málaga, que lá está também nunca fui, mas não sei, tipo começou a ser uma opção fixe. Eu basicamente, para fazer as minhas 4 opções, aquilo que eu fiz foi ver, eu já tinha decidido que era para a Espanha que eu queria ir, então fui à tabela e vi todas as cidades de Espanha que eu podia ir, que ainda eram bués, era Badajoz, Madrid, Valência, Barcelona, Málaga, e eu sinto que é mais que 5. Sinto que ainda me está a faltar aqui qualquer coisa. E comecei a pensar por ordem de preferência para onde é que eu queria ir. E não sei porque não pus logo Madrid como segunda opção, que foi o que a maior parte das pessoas fez, porque, não sei, não me chamava tanta atenção a cidade. Era mais cara que Málaga, não sei. Málaga estava-me a puxar mais e pronto, vou acabar por ir sozinha para lá. Entraram 2 pessoas para Barcelona, 2 ou 3 pessoas para Madrid, acho que nenhuma entrou para Valência, para Málaga foi mesmo só eu. Portanto, olhem, vai ser um desafio, vai ser uma experiência, porque vou para lá sozinha, sem ninguém da minha faculdade. Também já ouvi dizer, eu por acaso até acho que vou ver isso aqui mesmo durante o vídeo, porque estava a falar, porque depois o giro disto é que tu começas a falar com pessoas que já foram de Erasmus, pessoas que também vão de Erasmus, e começas a pedir dicas, a pedir experiências, a falar sobre coisas. Também acho que isso é super importante, daí eu também estar a fazer este vídeo agora. E se tu vais de Erasmus também no próximo ano, comenta aqui em baixo, ok, eu quero saber. Eu recebi a notícia que tinha entrado mesmo há pouco tempo, eu estava numa aula, de repente recebi o mail e fiquei tipo, vou ver. Isto porquê? Porque, lá está, é o que eu digo, que a minha faculdade parece também não puxa muito. Nós inscrevemos em dezembro e eles dizem tipo, lá para março vocês recebem, a resposta. Lá para março, tipo, eu não sei uma data. Por exemplo, eu estava a falar com uma amiga minha no outro dia que me estava a dizer que se inscreveu em fevereiro ou em março e a resposta vinha passado 5 dias úteis. Eu não, malta, eu tive que me inscrever em dezembro e sabia a resposta lá para março. Mas ela falou de uma aplicação. Estava a pesquisar isto fora do vídeo, não é? Se calhar não estava a pesquisar isto enquanto estava a gravar. Going, exatamente, Connecting Students, que é basicamente vocês conseguem ver pessoas que vão para as mesmas cidades que vocês e conseguem já falar com elas. Mas lá está, eu estou agora neste momento a instalá-la, portanto eu também não sei como é que isto funciona, também não sei se vou encontrar ou não pessoas que também vão para Málaga. E eu também inscrevi-me logo, eu acho que estava a gravar vlog nessa altura e que cheguei a comentar com vocês que tinha feito a minha inscrição. Inscrevi-me logo dia 7 de dezembro, porque eu não consigo esperar, ok? Eu não consegui esperar até dia 31, que foi o que a maior parte das pessoas fez, para me inscrever. Se calhar até devia ter pesquisado mais, não é? Se calhar até devia ter procurado mais faculdades, porque em termos de equivalências eu percebi que em Espanha é um bocadinho tudo o mesmo. Todas iam acabar por ter as mesmas opções de cadeiras para eu escolher, portanto em termos de equivalências era tudo um bocadinho igual. Eu cheguei a ver tipo todas as cadeiras que cada uma das faculdades tinha e lá está, a perceber também as minhas preferências. Eu acho que Málaga tinha também mais equivalências que Madrid, foi por isso que eu também fui mais para Málaga do que Madrid. Não fui mais para Málaga do que Madrid, não é? Meti Málaga acima de Madrid em termos das minhas opções. E a inscrição foi feita por Fenix, porque a faculdade anuncia quando acabam as inscrições, e através da plataforma Fenix, que é a plataforma que eu acho que a maioria das faculdades, pelo menos públicas, utiliza, vocês podem candidatar-se, e aquilo foi super rápido. Eu candidatei para Erasmus tipo em 5 minutos, porque aquilo já vem com as vossas informações, acho eu, a maior parte pré-preenchidas, mas pede-vos tipo o número de telemóvel, o mail, coisas bem básicas, a morada. Depois pede para vocês porem as vossas 4 opções, eu meti as minhas 4 opções
e submeti a candidatura. E foi isto que eu fiz, foi mesmo tipo super simples. Eu estava curiosa para saber como é que ia ser, não ouvia muita gente a falar sobre o processo de candidatura, mas é super simples mesmo. E eles agora dizem para aguardar que vão me contactar em breve novamente, porque acho que agora nós entramos, mas também vai ter que ser aprovada lá a nossa entrada, uma coisa assim, e é disso que eles estão à espera, não sei bem. Isto de eu decidir fazer Erasmus não tem sido assim uma escolha tão fácil como eu estava no início, tão virada para lá, porque lá está, na sessão de esclarecimento deste ano, eu, para além de ter percebido que os alunos do primeiro ano já podem fazer Erasmus no segundo ano, eu percebi-me que é muito difícil fazer minor, ou seja, uma coisa que a nossa faculdade nos permite fazer no terceiro ano, que é basicamente fazer cadeiras de um outro qualquer curso da faculdade. É muito difícil fazer isso lá fora porque nem todas as faculdades têm esta possibilidade. E era uma coisa que eu queria fazer e que eu teria que fazer porque eu quero ir para o mestrado de ensino em Biologia e Geologia. Portanto, eu preciso ter tanto créditos em Biologia como em Geologia e o curso em que eu estou é só de Biologia. Portanto, fazer esse minor iria me possibilitar ter pelo menos alguns dos créditos em Geologia. Eu, pelo que eu percebi mesmo assim, teria que fazer mais cadeiras isoladas, porque aquilo só me daria tipo 30 créditos em Geologia e eu acho que preciso tipo de 50. E ir para Erasmus, foi o que me disseram logo nessa sessão, implica abdicar do minor. E eu fiquei um bocadinho assustada com isso, para ser honesta, porque isso implicava que eu tivesse que ficar mais um ano a tirar o curso para poder fazer esse minor, ou então que eu tivesse que fazer uma pós-graduação. No entanto, eu acho que quero tanto esta experiência e acho tanto que esta experiência vai ser positiva para mim, que eu tomei a decisão que vou de Erasmus na mesma, mesmo com essa condicionante. Aliás, quando eu me inscrevi, eu já sabia que muito provavelmente isso iria acontecer. E agora também foi uma sessão de esclarecimento sobre o mestrado e percebi que há uma pós-graduação de um ano, portanto eu posso simplesmente concluir a minha licenciatura e não ter que ficar mais um ano a fazer a licenciatura. Concluo a minha licenciatura e faço essa pós-graduação que me permite ter as cadeiras de Geologia necessárias, que é uma pós-graduação mesmo da minha faculdade, que me permite ter as cadeiras necessárias então para eu me candidatar a mestrado. Portanto, vou acabar por ficar mais um ano, mas eu sinto que esse ano vai compensar. Ainda por cima, eu teria que fazer o curso normal no terceiro ano e ainda ter cadeiras isoladas de Geologia, porque mesmo com o minor eu não ia conseguir ter os créditos suficientes, estão a perceber? Portanto, em vez de eu estar a fazer cadeiras extra, em vez de eu estar com este stress todo no terceiro ano e estar a fazer cadeiras de Geologia, faço esta pós-graduação, que ainda por cima acho que o horário até é pós-laboral, porque muita gente faz esta pós-graduação já depois de já estar a trabalhar e depois posso-me candidatar a mestrado. E eu acho que prefiro isso e prefiro ter a experiência de Erasmus na mesma. Para além disso, por exemplo, em termos do ramo que eu vou escolher, eu vou acabar por escolher um ramo que se calhar era ligeiramente aquilo que eu queria, porque eu sabia que queria ou a Biologia do Organismo e Evolução ou Biologia Ambiental, porque os outros não são coisas que eu me interesso muito. E eu, atenção, sendo professora, poderia escolher qualquer ramo. O ramo que eu vou escolher não influencia muito aquilo que eu quero depois seguir no mestrado, porque eu não quero seguir, lá está, uma área específica da Biologia, vou acabar por ter que aprender tudo, não é? Vou acabar por ir para Biologia Ambiental, porque é um ramo mais fácil de ter as equivalências e não é pelo menos daquilo que eu vi, não é assim tão diferente em termos de cadeiras, diferem 2 ou 3 cadeiras de Biologia do Organismo e Evolução. E se calhar olhando melhor até é um ramo que faz mais sentido, porque eu, por exemplo, não gosto muito de laboratório e pelo que eu percebi, Biologia do Organismo e Evolução não tem muito laboratório. Isto é uma coisa que eu ainda vou pesquisar mais e ainda vou procurar mais saber, mas eu estou muito virada para ir para a Biologia Ambiental, muito porque acho que é um ramo muito mais fácil de ter equivalências e porque eu acho também que vou gostar mais. Neste momento eu já acho que vou gostar mais daquilo que eu também estou a falar de pessoas que já estão no terceiro ano e do que eu sei das cadeiras que tu tens no terceiro ano de cada ramo. Lá está, eu estou a condicionar muitas coisas no meu percurso académico para ir de Erasmus, porque eu realmente acho que vai ser uma experiência importante para mim, para vocês terem noção do quão eu estou determinada a isto e o quão neste momento é algo que eu quero. Mas pronto, olhem, já falei imenso. Acho que nos vemos no próximo episódio desta série, que eu não sei bem quando é que vai ser, pode ser daqui a meses, pode ser, não sei, porque eu vou ter que ter um tema para cada episódio, não é? E não sei quando é que agora eu vou voltar a virar-me para estas cenas de Erasmus, porque neste momento é muito aguardar. Mas pronto,
Um grande beijinho. Vamos despedir, que eu já estou a falar há imenso tempo. O microfone já nem está a funcionar, já me está a mandar calar. Um grande beijinho e vemo-nos no próximo.